Olá! Hoje a gente vai mergulhar na trajetória de uma das figuras mais controversas e complexas do nosso tempo, Nicolás Maduro. E para entender essa história, vamos começar por um evento hipotético, mas chocante, que poderia muito bem definir o seu futuro. Imagina só a cena. A notícia cai como uma bomba e ecoa pelo mundo inteiro. Nicolás Maduro, o homem que governou a Venezuela com mão de ferro por mais de uma década, foi capturado. Ele agora está sob custódia americana, acusado de narcotráfico e terrorismo. É, sem dúvida, um ponto de virada histórico. Pois é, essa é a grande pergunta. Como é que se chega nesse ponto? Para a gente conseguir entender esse desfecho tão dramático, a gente precisa rebobinar a fita, voltar lá atrás e desvendar a história cheia de contradições do homem que um dia foi apontado como o grande herdeiro de uma revolução. Então, vamos lá. Antes do poder, bem antes de Chávez, a gente tem a história de um jovem crescendo no que era chamada de Venezuela Saudita, um país que nadava em dinheiro por causa do petróleo. Só que mesmo nesse começo, a vida de Maduro já é um emaranhado de versões conflitantes. E olha só que interessante que a gente vê aqui. De um lado, tem a biografia oficial, aquela que pinta ele como um atleta de beisebol super talentoso, até membro de uma banda de rock, quase um popstar. Do outro lado, investigações sérias levantam dúvidas bem grandes, chegando a sugerir que ele nem nasceu na Venezuela, mas sim na Colômbia. E por que isso é tão importante? Porque se isso for verdade, segundo a Constituição venezuelana, ele nunca poderia ter sido presidente. Bom, deixando um pouco de lado esse enigma das origens, vamos avançar para ver como essa figura trilhou o caminho até o topo do poder. A jornada de Maduro, de um trabalhador comum até se tornar herdeiro político, foi simplesmente meteórica. E ela está totalmente ligada a um nome: Hugo Chávez. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa escalada. Ele começou como motorista de ônibus, virou sindicalista, mas o momento que muda o jogo é em 1993. É quando ele vai visitar Hugo Chávez na prisão. O próprio Maduro descreveu Chávez como um mito vivo. E a partir daquele encontro, a lealdade dele o levou cada vez mais para cima, passando por cargos importantíssimos no governo chavista. E aqui está o momento da coroação. Pouquíssimo tempo antes de morrer, num discurso que foi transmitido para toda a nação, Chávez basicamente ungiu Maduro como seu sucessor. Foi a bênção final, o passe de bastão que selou não só o destino de Maduro, mas o de toda a Venezuela. Então, Maduro assume o poder com a promessa de continuar o legado de Chávez, de aprofundar a revolução. Só que o que veio a seguir, segundo as fontes que a gente analisou, foi um mergulho de cabeça numa das piores crises da história moderna para um país que não estava, e isso é importante, em guerra. O impacto na economia foi inacreditável. A Venezuela viu seu produto interno bruto encolher em 75%. Tenta imaginar isso. É como se 3/4 de toda a riqueza e produção de um país simplesmente evaporassem. E junto com isso, veio uma hiperinflação que é até difícil de compreender. A taxa chegou a 63.000%. Na prática, o dinheiro que as pessoas tinham no bolso, no banco, virou pó, perdeu o valor de um dia para o outro. O resultado humano dessa catástrofe foi um êxodo em massa. Os dados mostram que mais de 5,4 milhões de pessoas simplesmente foram embora do país. Tiveram que fugir da fome, da falta de remédios, da instabilidade total. E no meio desse caos todo, uma imagem rodou o mundo e causou uma revolta gigantesca. Enquanto boa parte da população passava fome, Maduro foi flagrado num banquete de luxo no famoso restaurante do chefe Salt Bey, na Turquia. Esse momento se tornou o símbolo máximo do distanciamento entre um líder e a realidade do seu povo. E qual foi a resposta do governo para a fome? A solução oficial foram os comitês CLAP. Só que as fontes apontam que essas caixas com alimentos básicos acabaram virando uma poderosa ferramenta de controle social. As denúncias dizem que a comida era usada como moeda de troca por lealdade política. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Com a economia em ruínas e a popularidade no chão, como é que Maduro conseguiu se manter no poder por tanto tempo? É isso que a gente vai ver agora. Os mecanismos que foram usados para consolidar seu controle absoluto sobre o país. O sistema de poder dele se apoiou em vários pilares. Primeiro, controlar totalmente os tribunais e o poder legislativo. Segundo, garantir a lealdade das Forças Armadas, dando a eles cargos e poder. Terceiro, reprimir com violência qualquer tipo de protesto. E, claro,
silenciar a imprensa e usar milícias armadas para intimidar quem se opusesse. E as denúncias de violações de direitos humanos são extremamente graves. Relatórios da própria ONU, que são mencionados nas fontes que a gente consultou, descrevem métodos de tortura brutais contra opositores. Choques elétricos, espancamentos, sufocamento. Um quadro realmente sombrio da repressão do Estado. A estratégia para anular a oposição política foi quase cirúrgica, um passo a passo. Primeiro, prender ou forçar os principais líderes a saírem do país. Segundo, usar o Supremo Tribunal, já alinhado, para simplesmente anular as decisões do Legislativo. E o checkmate, declarar que os adversários mais populares, como a Maria Corina Machado, estavam inelegíveis, impedindo-os de concorrer. E é assim que a gente chega à questão que essa história toda nos deixa. A trajetória do Nicolás Maduro, de sucessor escolhido a um líder isolado, faz a gente refletir sobre a natureza do poder e sobre o que acontece quando a promessa de um futuro melhor se transforma no colapso de uma nação inteira. Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia nesta análise. A história, claro, não para e a gente continua de olho para entender os próximos capítulos. Até a próxima.